peço licença aí para entrar na sua casa, no seu serviço, no seu carro, você que acompanha a gente em todo lugar. Muito boa noite, São Paulo, Brasil. É hora de falar de futebol sem chororô, sem mimimi. Tudo direto ao ponto, na linguagem do torcedor, todo mundo ligado no Papo de Bola, que tem a sua participação. Boa noite, André Lucena, o nosso Zizu aqui, o Zidane, filho do Zidane. Como é que o pessoal faz para participar do nosso programa aqui? Muito boa noite, seja muito bem-vindo de novo. Boa noite a todos que participam com a gente. Nós estamos ao vivo também no Facebook, no YouTube, no Twitter. Participe usando a hashtag Papo de Bola e também pelo WhatsApp, manda as mensagens. Tem muita gente que me manda. Ô Zizu, lê meu nome aí. Pode deixar que hoje eu vou ler o nome de todo mundo aí. Zizu, olha que imagem impressionante ali, né? É muito parecido com o Zidane. Eu prometo que vou fazer até o final do ano DNA. Esse DNA. Eu acho que ele é o... Estamos aqui com uma joia rara, que é o filho do Zidane. E o Papo de Bola começa na França para falar de Neymar. Que coisa, hein? Ontem a gente falou aqui, né, da desvalorização. O André trouxe números, quase 300 milhões que ele foi desvalorizado. E Neymar que está caindo no conceito do torcedor lá em Paris. Até quem pagou caro para ter o jogador, olha que coisa, hein? Informação direto da capital francesa, Luciano Júnior, o PSG já admite negociar Neymar. Boa noite, Luciano, seja bem-vindo. Olha, Ed, muito boa noite para você aí no Brasil. O que a gente sabe, por enquanto, é o seguinte, que oficialmente o PSG não se pronunciou em relação a esse assunto. Mas hoje saiu uma reportagem grande em um jornal da Espanha dizendo que o Neymar teria pedido para sair e que o PSG não estaria se opondo a essa decisão do jogador brasileiro. Neymar, que durante as 2 temporadas em que passou aqui, jogou apenas 51% das partidas e não teria conseguido o que era o grande sonho do presidente do Paris Saint-Germain, que era o título da Champions League. Eu conversei com alguns torcedores, inclusive para a minha reportagem, que vai logo mais no RTV News. E o torcedor acha que Neymar fica, mas quem pode dizer, não é verdade? É com vocês aí no Brasil. Um abraço. Valeu, Luciano, um abração. Luciano que está lá em Paris, acompanhando todos os detalhes desse divórcio. Você ouviu, André? Luciano usou a palavra divórcio. Será que essa separação entre Neymar, né, essa simbiose entre Neymar e PSG acabou? Paris Saint-Germain pagou quase 1 bilhão, mais de 900 milhões de reais pelo Neymar. E é essa a capa, o Diário Sport lá da Espanha. A imprensa espanhola fala muito mais do Neymar do que até a imprensa francesa. E está usando essa palavra divórcio. Como eles têm muito dinheiro, né, o Paris Saint-Germain, eu acho que de repente, se o Barcelona pagando um pouco menos, levaria. Parece até que o PSG tem interesse no Philippe Coutinho e de repente poderia haver essa troca. Uma rádio francesa disse inclusive que o Messi falou com a diretoria do Barcelona. O Barcelona que queria contratar o Griezmann, francês, campeão da Copa do Mundo, que está no Atlético de Madrid, mas aí o Messi falou, eu prefiro que vocês tragam novamente o Neymar, eu e o Suárez, a gente se dá bem com ele, se vocês trouxerem novamente ele, pode ser que dá jogo aqui com a gente. E esse tem respeito, né? Imagina, se o Messi pedir, falou, né? É brincadeira, pode ser até atendido. E que coisa, um número que me chamou a atenção aí, que o Luciano levantou, apenas 51% de participação para um jogador que custou aí na casa de R$1 bilhão. É muito pouco, André. É muito pouco, de 2 anos que ele está lá, um pouquinho mais da metade só, em vários jogos decisivos das eliminações do Paris Saint-Germain contra o Real Madrid, agora mais recentemente contra o Manchester United, foi inclusive aquela cena dele, estava no carnaval, voltou no dia seguinte e viu do Parque dos Príncipes, lá da arquibancada, o Paris Saint-Germain sendo eliminado, mas a torcida do PSG também parece que não tem muita raiva do Neymar com tudo isso que acontece, eles não são tão apaixonados assim, então, de repente, não estão muito bravos com o Neymar. O que o PSG, na sua opinião, você que acompanha o futebol internacional como ninguém, o que você acha que o PSG vai fazer com toda a grana que investiu no jogador? Você acha que realmente ele tem esse interesse de... Se for pelo Philippe Coutinho, por exemplo, né? Você levantou essa hipótese. Você acha que seria uma boa para os dois? Eu Barcelona e PSG? Boa. Porque até a relação do Philippe Coutinho com a torcida do Barcelona não está tão bem, né? Ele fez o gol, fez assim para a torcida, pedindo para a torcida gritar o nome dele.
Então, e a imprensa espanhola não gostou, a torcida do Barcelona não gostou. De repente, seria bom para os dois lados novos ares. E tem muita gente, Ed, participando aqui, falando sobre o Neymar. Pelo WhatsApp, a Vitória falou: e aí, Zizu? Eu, o Samuel Júnior e o José estamos assistindo o Papo de Bola. Grande abraço para vocês. Um abraço, obrigado. No WhatsApp também, o Regis de Mariporã falou que acabou a era Neymar. Já o Marcelo Marques não, está defendendo o Neymar, falando que o Neymar é um monstro do futebol. Olha, sobre o Neymar aqui, a gente tem acompanhado, é meio a meio, né? Você vê, gente que desce a linha... É amor e ódio. É complicado aí, a gente não sabe nem para onde tem, né, vai a tendência, se é para malhar Neymar ou não. Enfim, a seleção brasileira treinou agora há pouco aqui em São Paulo e tem um jogador que está preocupando bastante a cabeça do técnico Tite. O repórter Fernando Fontana acompanha a seleção. Fefão, como que está a recuperação do volante Arthur? Conta pra gente. Olha, de Paula, amigos do Papo de Bola, realmente a situação do Arthur preocupa. Ele não apareceu mais uma vez, né, nesse segundo treino da seleção brasileira aqui no estádio do Pacaembu. Continuou no hotel fazendo tratamento depois de tomar uma pancada no joelho direito na partida contra Honduras. Os exames foram realizados, mas a CBF não divulgou o resultado dos exames. Mas ele corre sim risco de ser cortado da Copa América. A CBF tem até quinta-feira às 21h30 para definir se ele continua ou se vem outro jogador no lugar. Já o Marquinhos não apareceu por aqui, mas ele está bem, faz apenas um trabalho regenerativo no hotel, deve participar do treino de amanhã. Apenas lembrando que o Tite não esboçou nenhum time titular para a estreia contra a Bolívia. Volto com você, Ed Polo. Obrigado, Fefão, valeu, meu irmão. Ó, mistério, hein? Tite ainda não divulgou absolutamente nada. Arthur cortado, se é que isso vai acontecer. Quem vem pro lugar dele, André? Eu convocaria o Fabinho do Liverpool. Na verdade, para mim, o Fabinho já era uma opção antes mesmo da convocação inteira. Ele acabou ficando de fora. Para mim, ele estaria nos 23. Jogou muito bem. Apesar do senhor preferir o Felipe Melo, sim, o senhor falou, eu convocaria o Fabinho, que é um jogador polivalente, pode jogar na lateral direita se for preciso. Ele jogou muito nessa temporada. Mas aí assume a titularidade lá ou você... Então, eu acho que daí seria o Alan, né, Ed? Alan, vai pro Alan, O Alan, né? do Napoli tem jogado muito bem também. O Fernandinho é da mesma posição do Casimiro. Então, o Alan é um jogador mais que faz aquele box-to-box, né? Corre as duas áreas. Eu acho que ele vai manter o Alan de titular, porque para a estreia, por exemplo, se o Arthur for mantido na seleção, ele nem joga na estreia. Você que tá em casa, né? Você vai pra cá, box to box. O que é isso? Box to box, Ah, né? É um termo que eles usam lá no futebol inglês, um jogador que corre as duas áreas, entendeu? Nada como ser as letrado, duas hein? caixas, as duas áreas. Então quer dizer que box to box, é isso? Um jogador do meio de campo que faz ali as duas áreas. Marca bastante, chega na área também adversário para fazer gol. O Alan é um desses jogadores. O Arthur não, o Arthur é mais de cadência, mais do passe de bola, que também não tem um jogador desse na seleção brasileira, né? Metido. Gostou? Metido. Sabe tudo. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, aplaude. Vamos falar do Corinthians. Mais informação aqui no Papo de Bola. Hora de falar com o repórter Felipe Jardini. Vai, Corinthians. O Galo aí que... Esse Galo também fala que uma hora some, hein? É, uma panelinha, deixa ele. Bom, Felipe, tem clube europeu aí, meu irmão, que pode tirar o Pedrinho do Corinthians? É verdade? Boa noite. Diz pra gente. Boa noite, Ed, tudo bem? Olha, agora dá para entender porque o Corinthians não fez questão nenhuma de segurar o Pedrinho para a Copa do Brasil. É que, segundo o jornal Esporte, lá da Espanha, tem um tal de Barcelona interessado no futebol do garoto. O Barça está chamando o Pedrinho até de joia brasileira. Além disso, além do Barcelona, o empresário do Pedrinho disse que tem mais alguns times interessados no futebol dele. O Barça teria até mandado um olheiro para a seleção olímpica para ver como está o Pedrinho, como está jogando o Pedrinho, mas por aqui o Fábio Carilli já sabe que pode perder jogadores depois da Copa América. Vamos ouvir. Já está aí surgindo interesses em jogadores nossos, já tem acontecido isso. Então a gente tem que estar esperto para tudo e não dá, né? O ideal seria dia 24 apresentar, quando vai ser a nossa apresentação. A gente treina até dia 14 de manhã na sexta e eu libero para voltar dia 24 de manhã. A ideia é que aí esteja tudo resolvido, mas a gente sabe que é muito difícil. É isso aí, Ed. Será que o Pedrinho está deixando o timão? Boa noite. Valeu, eu ia falar boa noite, desculpa, ô Felipão, um abraço aí, que eu puxei antes aqui. Desculpa aí, cortamos o Felipão que tá falando a ver. Boa noite, meu irmão, você é o cara, tamo junto. Vou falar uma coisa, esse Carilli, antes de falar do Pedrinho, pô, eu tenho dó do Carilli, Balando. O Carilli, por isso que eu falo que é um baita treinador. O cara vem, os caras desmontam o time do Corinthians, o Carilli vai, monta,
e quando desmonta, agora tá outra vez desmontando tudo Esse por isso. ano ele está trabalhando com 25 jogadores que ele nunca havia trabalhado. Ele Que até coisa. fala muito sobre isso, até por isso o time ainda não entrou na linha dele, né? E ele tá esperando essa parada aí pra colocar ordem na casa, mas, pô, ô André, vem aqui, dá uma chance pro cara, segura os caras aí, meu. Sei que é difícil, pede lá pra nós, lá que a gente empresta um pouquinho pra vocês. Pô, segura o time aí, senão, né, não dá, pô, tá louco. Ó, André, sobre o Pedrinho, tem futebol pra jogar ao lado do Messi no Barcelona? Fala pra mim. É até uma pergunta que eu faço pro nosso telespectador. O Pedrinho tem 21 anos ainda, ele tá jogando no time profissional do Corinthians há 2 anos, mas ele ainda não é um titular absoluto do Corinthians. Como que ele vai para um Barcelona até tentar uma titularidade lá, não é? Pensado nisso. Ele tem 106 jogos pelo Corinthians, 52 como titular, fez gols importantes em final, na semifinal. Mas não é contra o aquele cara Flamengo, titular. Mas não é um cara titular absoluto. Como que tudo bem que o Barcelona sempre monitora jogadores jovens, ele está sendo titular na seleção brasileira lá no torneio de Toulon, sub-23, mas eu não sei, de repente o Barcelona ou poderia contratar ele para emprestar para algum time, para o Malcom, por exemplo, ex-Corinthians, foi titular muito tempo lá na França antes de chegar no Barcelona. Então, eu não sei, às vezes eu acho, Ed, que o empresário do Pedrinho tenta empurrar ele para vários times, já foram em Borussia Dortmund, em vários times europeus, tem essa impressão, Ed. Pro Corinthians seria uma boa, na minha opinião, porque havia uma bala ilegal para poder montar o time aí pro Carille, né? Porque eu vou falar uma coisa pra você, né? Pô, o Carille é que está se ferrando aí. Porque existe a possibilidade de mais um desmanche no Corinthians. Nessa altura, esse desmanche, André, isso que eu quero saber de você. Pode tirar o poder de fogo da equipe nessa temporada pro jogo contra o Santos. Michel, reserva do Fagner, já não joga. O Wagner Love é dúvida, apesar que ele já foi relacionado. O Corinthians pode ter problema amanhã na Vila Belmiro, porque a gente sabe que lá o jogo é complicado. Complicado, o Corinthians já vem então sem o Cássio, sem o Fagner na seleção principal, na Copa América, o Pedrinho, o Matheus Vital no torneio de Toulon, o Michel Macedo se machucou, o Wagner Love foi poupado contra o Cruzeiro, então eu acho que vai ser um jogo muito difícil. O Santos vem só sem o Lucas Veríssimo, o Cueva e o Delis Gonzalez que estão também na Copa América, né? Isso pode prejudicar, sim, esse time do Corinthians, Ed. Então vamos falar do Peixe, que recebe o Corinthians no Caldeirão da Vila. Todo mundo sabe que a torcida faz a diferença na casa do Peixe. Lá realmente é complicado jogar. O Santos tem uma força grande jogando na Vila quando a torcida apoia. E fica a pergunta, como vai ser o comportamento da torcida santista depois do protesto, André, que rolou no domingo, né? Eu quero que você preste atenção, porque a repórter Carol Niquerito tá ligada no Peixe. Carol, boa noite. Os jogadores do Santos estão preocupados com a reação da torcida nesse clássico? Conta pra gente. Boa noite, Ed. Dá para perceber sim que o clássico é motivo de tensão no Santos. A torcida já cobrou o time e pediu um time de campeão. E a gente entende a revolta do torcedor. O Santos já sofreu 3 eliminações em 2019 e agora só restou o Campeonato Brasileiro nesta temporada. Vencer o Corinthians é fundamental para trazer tranquilidade na folga do Peixe. E olha só o que disse o zagueiro Felipe Aguilar. Nosotros no quedamos eliminados porque así lo quisimos, simplemente son cosas de juego e já passou para nós. É isso aí, Ed, volto com você. Carol Niquerito para o Papo de Bola. Valeu, Carol, brigadão. Olha, André, eu não sei, essa cobrança, às vezes eu acho que ela é muito excessiva, mesmo porque o Santos, Brasil, tá na segunda, é vice-líder do campeonato. Com o entendeu? time, com um pouco poderio financeiro, por exemplo. Né? Complicado. Então, eu acho que a torcida agora tem que ajudar o Santos, porque amanhã é um jogo muito difícil. Se o Santos ganha esse clássico, apaga tudo, né? Porque quando você ganha um clássico, e vice-versa, o Corinthians também se ganha em bala. Então, a torcida do Santos, que é o nosso papo agora, deve apoiar o time, na minha opinião. Só uma vitória para cima do Corinthians. Tem esse problema, né? Num clássico para selar a paz entre a torcida. Você acredita nisso? Que a única chance de haver um momento de paz lá é o Santos ganhar o jogo na Vila amanhã? Eu acho, Ed. Na verdade, eu acho que essa pressão nem é tão grande no momento. Se a gente analisar as eliminações do Santos pro River Plate do Uruguai na Copa Sul-Americana na primeira fase. Aí sim foi uma eliminação vexatória. Mas pro Corinthians no Campeonato Paulista, para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, a gente pode encarar como resultados normais, poderiam acontecer clássicos do futebol brasileiro, né? As 3 eliminações foram no Pacaembu.
O Santos, em 2019, está invicto na Vila Belmiro. Foram 6 jogos, 5 vitórias Isso e um na empate Vila. na Vila. Problema, As eliminações foram no Pacaembu, então acho que a torcida tem que estar ao lado, lotar a Vila contra o Corinthians amanhã para empurrar o Santos, tentando a liderança. O problema é que essas eliminações acontecem sempre com um time grande, né? E a torcida não o rival, perdoa, né? Corinthians, que até foi aplaudido pela torcida do Santos, né? Aplaudiram, porque o Santos jogou muito bem contra o Corinthians. Contra o Atlético Mineiro, acho que é um resultado normal, né? De só o River Plate do Uruguai na Sul-Americana que foi doído. Então vamos lá. Atenção, Brasil. Novidade no Palmeiras. Isso, põe o hino aí. Agora há pouco, o Pitbull, Felipe Melo, renovou o contrato com o Verdão. Põe o cachorro aí. Até 2021. Vamos ver o que ele falou sobre essa renovação. Fala aí, capitão. A gente espera que nesses anos a gente possa conquistar bastante títulos aí e entrar de vez para a história desse grande clube que é o Palmeiras. Ei, que coisa, adoro ver esse ano. Ei, Pitbull, joga muito. Se o Arthur sair, eu vou ligar pro Tite, eu vou levar o Pitbull lá e falar, pega esse cara aí. Ah, meu, não tô aguentando mais esse cara. Se o Arthur sair, a chance do Felipe... Não, você não acha? Não? Mas muita gente pede o Felipe Melo falando que é um cara que ia dar um gás ali, dar um choque no elenco. Todo mundo fala. E ele tá jogando com aquele futebol de 2010 lá, não tá não? Jogando Quando ele muito foi pra esse Copa. ano. Só os cartões amarelos que ele continua levando muito, né? Ele até se diz perseguido e tal. Ele só fez mais uma falta no sábado contra o Atlético Paranaense, levou mais um cartão amarelo, mas está jogando fino da bola, tanto nos passes como na marcação, né? Lembrando que ele tem 35 anos, ele renovou, ele já vai fazer 36 no mês que vem, então quando acabar o contrato dele, ele vai ter 38 anos e 6 meses. De repente pode ser um Zé Roberto aí que se aposentou com 41. Que legal, é assim que a gente, né, dá o apoio para os nossos ídolos lá, né? Na verdade, o Palmeiras está fazendo uma coisa que ele não estava acostumado a fazer, porque a renovação de contrato sempre acontecia no final do ano. Agora está antecipando, por que isso? Você acha que já está preparando o time? A cabeça lá dentro já mudou bastante? Eu acho isso muito legal, né? Até o sucesso do Palmeiras está acontecendo por isso. O ano passado, por exemplo, acabou o ano, ele já foi renovando com o Jailson, com o Fernando Praz, renovou neste ano com o Dudu, com o Bruno Henrique. É um planejamento a longo prazo. Muitos técnicos adversários falam isso. Palmeiras tem o sucesso que tem porque vários jogadores têm mais de 100 jogos pelo Verdão. O São Paulo, por exemplo, se você pegar o time titular do São Paulo, acho que nem metade tem 50 jogos pelo São Paulo. Tá aí, André, e o Felipe me confidenciou o seguinte, que ele quer ser tetracampeão mundial, entendeu? Então vai ser campeão esse ano, o ano que vem, os próximos, quando já termina o torneio. Mas seriam 3, então, seria tri. Não, mas os 51 também a gente Tá valendo, 51? Tá valendo, sempre valeu. Você que tem essa cabecinha que não vai. Vamos lá, vamos falar de coisa agora, né? Dessa tragédia que teve uma solução. A princípio, pelo menos, teve os indiciados. Vamos lembrar do incêndio que matou 10 garotos das categorias de base do Flamengo. Para isso, vamos chamar, nesse instante, o repórter Tony Vendramini, do Rio de Janeiro. Tony, a polícia já identificou os culpados dessa tragédia no Ninho do Urubu? Conta pra gente aí, boa noite. Boa noite, Ed. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, a Polícia do Rio indiciou o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, e mais 7 pessoas pelas 10 mortes nessa tragédia. Eles vão responder por homicídio com dolo eventual, isto é, quando se assume o risco de matar. Os outros indiciados são engenheiros do Flamengo e da empresa responsável pelo fornecimento dos contêineres, além de um técnico de refrigeração e um monitor do clube. A polícia levou em consideração, entre outros pontos, que a estrutura usada não deveria ser utilizada como dormitório, que o container tinha diversas irregularidades estruturais e elétricas, falta de manutenção nos aparelhos de ar-condicionado e que não havia um monitor no alojamento. Além disso, o Flamengo também não tinha o alvará de funcionamento para o Ninho do Urubu e nem certificado do Corpo de Bombeiros. O Flamengo e o ex-presidente Bandeira de Melo, em nota, responderam que ainda não foram notificados e, por isso, não poderiam se manifestar. Ed. E agora eu quero que você veja esta imagem. Olha só, campeonato de futebol norte-americano, coloca aí. O goleirão argentino, Daniel Veiga, faz uma lambança. Temos as imagens? Olha o que ele faz. Todo treinador quer que o goleiro saiba jogar com os pés, não é verdade? Olha o que isso aí fez. Aí não dá, né? Hein? Você imagina? Fala pra mim, meu filho. Hein, Zidane? Dureza, hein? O cara vai sair com... Olha, ele olha, você viu que ele olhou primeiro pra cima, pra ver onde estava posicionado a zaga. Só que ele esqueceu que a bola estava voltando, aí toma esse gol. Que eu acho coisa, que essa hein? foi a vacilada, essa olhadinha pro lado dele, né? A sorte é que o jogo acabou 2-2. Ele é do San José Earthquakes
e empatou com o Dallas. Olha o desespero Futebol Clube dele. Dallas foi 2-2. Ele tem 33 anos e era da categoria de base do River Plate, hein, Ed? Vacilou demais, hein? Vacilão. Resultado da nossa enquete aí, André. Olha, vou ler as últimas mensagens aqui. Muita gente mesmo, o celular até travou aqui no WhatsApp. Rodrigo Oliveira, Dalva Lima, Henrique Lima. O Nego da Silva tá falando sobre a seleção. Sai Arthur e entra Felipe Melo. É nóis. O pedido dele. O Marcelo Pozzi falou o seguinte: o Pedrinho tem que comer muito arroz e feijão pra sair do Brasil. Eita. Já o Lorival Pereira falando que o Santos tem que tomar cuidado, jogar pra frente, mas se defender também, e que na Vila é muito difícil o Peixe perder. 58% das pessoas disseram na nossa enquete que o Neymar vai sim sair do Paris Saint-Germain. É mesmo, André? Rumo ao Barcelona. Olha só, então, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua participação. 58%, acho que o Neymar deve voltar para lá, para o Barcelona, onde ele foi feliz. Eu quero agradecer a sua audiência, lembrando que amanhã a gente está aqui 10:07 nas redes sociais, 7 horas, ao vivo aqui no nosso VAR, no nosso canal aberto. Fique agora com o melhor jornal do país, o Rede TV News. Obrigado, Brasil! Até amanhã, valeu!